Este é o Azul. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Teresa Firmino, uma das editoras do Azul, e tenho comigo o biólogo Luís Seríaco, que é o curador-chefe do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Tem 34 anos e já descobriu 30 espécies novas para a ciência. Luís, como é que começou a tua aventura com os répteis e os anfíbios, que é a tua área de especialidade? Sim, de facto, estes animais acompanham-me desde a infância. Acho que os primeiros momentos que tive contacto com estes animais foi nos passeios em família, pelo campo, à volta de Évora, da minha cidade natal, onde era muito comum ver cobras, lagartixas, em número bastante razoável e que sempre nos chamavam a atenção. Por outro lado, eu também tive a sorte de crescer no contexto de museus e uma das coisas que mais me fascinava era, de facto, os animais estavam enfiados em frascos de álcool e de formol, entre os quais a maioria, de facto, são cobras, lagartos, sapos e rãs. E então foi estes bichos que me chamaram a atenção e que me despertaram para o estudo deles. Bom, mas concordas que nem toda a gente gosta muito de répteis? Ou seja, que não são assim animais tão fofinhos para muitas pessoas, não é? Sim, nós podemos assumir que a maioria das pessoas não gosta de répteis, não é? Serão poucos os répteis de que as pessoas gostam. Acho que isso deve-se limitar, se calhar, às tartarugas marinhas e que são assim mais fofinhas, não é? Talvez tenha sido até por isso que me chamou mais a atenção, sendo estes animais que tinham esta tão má fama de que eram feios, de que eram venenosos, de que eram perigosos. Deu-me aquela tentação, o fruto proibido é o mais apetecido, não é? Então eu quero estudar estes, eu não quero estudar os fofinhos, os bonitos, quero estudar estes. Sim. Portanto, já os vias nos museus em frascos e foi isso que depois te levou às coleções dos museus, não com o olhar do simples visitante, mas com o olhar do cientista, não é? Que quer saber mais sobre eles. Sim, uma das coisas que sempre me fascinou nos museus era perceber para que é que aquilo servia, não é? Para que é que aqueles exemplares que ali estavam serviam. E ao mesmo tempo, enquanto estudávamos biologia e quando temos contacto com os livros de biologia, com os guias de campo, nós assumimos que aquelas informações que ali estão, como é que a espécie se chama, onde é que ela ocorre, qual é que é o seu tamanho, as suas cores, esta informação deve vir de algum lado. E então os museus percebi que seriam a base disto tudo e para mim, como biólogo, ou como aprendiz de biólogo na altura, para mim era fundamental ir às bases, ir aos museus, começar por aí, para depois poder construir mais conhecimento. Então o museu chamou-me logo por essa razão. E aqui os museus, de que museus é que estamos a falar? Os museus que estamos a falar são os museus de história natural, não é? Que são aqueles que, desde o século XVIII, são o repositório deste tipo de espécimes, não é? Contrariamente aos museus de arte e aos museus de arqueologia, aos museus de história, que têm outras tipologias de coleções, os museus de história natural têm, lá está, animais, plantas, rochas, fósseis, por aí fora. E no contexto português, nós temos alguns museus, e eu, desde muito jovem, tive a oportunidade de os visitar, o Museu de História Natural de Lisboa, o Museu de História Natural do Porto, de Coimbra, mas também o Museu Geológico em Lisboa, que tem coleções fantásticas aí do ponto de vista da geologia de Portugal e principalmente dos seus fósseis, dos seus dinossauros. E desde muito pequeno tive essa oportunidade de ir a estes museus e começar a apaixonar-me por aí. E, portanto, e depois dos museus, de estudares as coleções dos museus, que eu penso que foi até a tua tese de doutoramento, não é? Sim, eu estava a fazer a licenciatura e o mestrado na área da biologia, mas depois quis aprofundar mais o estudo dos museus e para mim era fundamental perceber a sua história, ou seja, o que é que ali está, quem é que estudou aquilo, com que objetivos, o que é que descobriu. Mas principalmente, e acho que essa foi a resposta mais interessante a que eu cheguei na minha tese, é o que é que ainda não se fez. O que é que nós levantámos até ao momento, mas quais foram as áreas em que outros naturalistas pararam, não é? Onde é que eles não avançaram, o que é que faltou estudar. Ou seja, estudando o passado, abre-nos as portas para o futuro. Não vamos repetir o que já está feito, vamos sim continuar aquilo que não foi.
E isso tudo fez-te saltar das coleções dos museus para o terreno, para o campo. E aqui este Sim, campo é África. sim. Bem, se for, às vezes as pessoas podem achar estranho, mas de facto este é o percurso natural do naturalista, não é? Os nossos museus e a nossa prática naturalista é que ficou adormecida durante algumas décadas, mas de facto todos os naturalistas que nós conhecemos atualmente, estrangeiros, eles começam no museu. Porque é no museu que nós nos treinamos, nós ganhamos as primeiras bases, nós temos os primeiros contactos com as faunas que não são as nossas, não é? E no nosso caso, como é óbvio, devido à nossa história, muito dos trabalhos dos nossos biólogos do século XVIII, XIX, início do século XX, era focado em África. E foi nos nossos museus que eu tive este contacto com estas coleções, com estes exemplares. Eu percebi o que é que estava feito, mas especialmente aquilo que os naturalistas do passado já diziam, pronto, a próxima direção é esta. E então o meu percurso foi, ok, deixa-me cá pegar neste trabalho que acabou aqui e tentar dar-lhe a minha contribuição. Esperemos que daqui a uns anos alguém pegue na minha e continue na mesma senda. E isso levou-te para que países em África? Por onde é que começaste? E o que é que foste fazer? Podes partilhar connosco essa Sim. experiência dos primeiros tempos? Olha, eu tive uma oportunidade única ainda no contexto do meu doutoramento e que se alinhou completamente com estes interesses e com esta necessidade de querer continuar a estudar esta fauna. Foi eu ter participado como colaborador ahm, numa universidade em Angola, quando comecei a dar aulas, e levou-me para Angola. Ora, por acaso, Angola era nada mais do que o sítio onde os naturalistas portugueses do século XIX se tinham focado mais, não é? E então foi um dos primeiros locais onde aterrei, foi o primeiro local onde aterrei em África, na prática, e, e onde comecei desde imediato a fazer trabalhos. E depois, graças também à Angola, e isto é uma história que dura já há 10 anos, fez este março 10 anos, um, tive acesso também a São Tomé e Príncipe, que é outro dos locais mais trabalhados pelos naturalistas portugueses do século XIX e século XX. Então foram esses dois locais onde eu tenho focado mais as minhas investigações em continuidade com o que estava feito. Mas conta-nos quando chegas ao terreno o que é que fazes? Como é que funciona uma Uhum. expedição, neste caso em Angola e em São Tomé? Bem, as expedições de campo não são tão diferentes hoje como eram no início do século XVIII. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades logísticas, ou seja, se nós vamos para o campo, vamos para zonas que não estão muito humanizadas, e então temos logo aí as dificuldades que se encontravam nessa altura. Ou seja, a maior diferença é que hoje temos jipes e de antes tinham carroças, e hoje temos telemóveis que às vezes funcionam e de antes não tinham. No campo, nós temos que conseguir chegar ao sítio que pretendemos chegar, e às vezes não é fácil, às vezes temos que andar quilómetros a pé, outras vezes temos que andar por caminhos onde estamos a rezar que o jipe não se vire do avesso, e depois estabelecer um acampamento onde ficaremos por alguns dias, pelo menos, e depois todo é o trabalho à volta dessa área, explorando os vários nichos ecológicos das espécies que nós queremos estudar, a tentar apanhá-los, tentar fotografá-los e por aí fora. Então, quando chegaste a Angola pela primeira vez há 10 anos, para que zona é que foste? Quando estive em Angola a primeira vez há 10 anos, estive baseado na zona de Luanda. Mas comecei logo a fazer os pequenos trabalhos de campo ali à volta. E o engraçado é que estamos a falar de uma cidade com quase 11 milhões de habitantes, uma mega metrópole, mas logo deste momento encontramos exemplares, espécies, que eram espécies novas para a ciência. E estavam no meio de uma cidade com 11 milhões de habitantes. E eram espécies de quê? Quais eram os animais nesse caso? O caso específico que estou a referir é uma serpente, aliás, o género Boedon, em que o nome em inglês é Common House Snake, por isso o nome diz tudo, a cobra das casas comum, e foi um dos primeiros exemplares que apanhámos e que se veio a revelar uma espécie nova descrita para a ciência em 2020. E depois dessa primeira experiência, seguiram-se outras sempre em Angola? Quando é que passaste para outros países africanos?
Sim, eu inicialmente estava baseado em Angola e é engraçado que a minha ida para São Tomé, o segundo país onde comecei a trabalhar e onde tenho feito muito trabalho, deve-se a museus. Porquê? Porque Luanda também tem um fantástico museu de história natural e eu, como é óbvio, comecei logo a frequentar o museu. E é num encontro fortuito no Museu de Luanda, em que eu estou a falar com uma colega que era curadora de lá. Começamos a falar e ela começa a dizer: não sou daqui, sou de São Tomé. E eu, não conheço, nunca lá estive. Ele disse: não, é um país pequenino, cheio de biodiversidade e nós gostávamos de ter lá um projeto de museu. Olha, tu é que serias a pessoa para vir ajudar-nos a São Tomé. E eu disse: claro que sim. E nessa tarde estávamos a marcar os bilhetes de avião para aí a um mês eu começar a trabalhar em São Tomé e desde que lá cheguei comecei a fazer exatamente o mesmo que fazíamos em Angola, também ele com resultados muito interessantes. Aliás, em São Tomé e Príncipe encontraste uma lagartixa até muito especial e engraçada. Podes recordar-nos essa história? Ora, também é uma história, outra vez, de museu. Em São Tomé e Príncipe há um grupo de lagartixas de um género que é muito comum em África, o género Trachylepis, a estereotípica lagartixa, não é? E eu comecei a estudar as ilhas principais, de São Tomé e do Príncipe, e houve um dia que estava nas coleções do extinto Instituto de Investigação Científica Tropical, em Lisboa, estava a estudar estas coleções de São Tomé e encontro um frasco que dizia pedras tinhosas. Ora, vim eu a saber que as pedras tinhosas eram um ilhéu a sul da costa da Ilha do Príncipe, isolado da ilha, com um habitat completamente diferente. A Ilha do Príncipe é verde, luxuriante, cheia de plantas e árvores, e este ilhéu é literalmente uma rocha nua no meio do oceano, e este exemplar que lá estava era completamente diferente daquele das dos envolventes. Era muito maior, era mais escuro, tinha umas camas diferentes. E então nós decidimos, como ela era diferente de todos os outros até então descritos, tinha esta aparência, era grande e vivia num rochedo, decidimos chamar-lhe Traquilepis adamastor, batizá-lo em honra do nosso monstrengo que vive no fim do mar, agarrado a uma rocha, e foi o nome que lhe demos, Traquilepis adamastor. Portanto, é uma lagartixa que só vive nesse rochedo perto da Ilha do Príncipe. Portanto, passando assim num sobrevoo as várias espécies que já descobriste, que outras espécies novas é que já nos deste a conhecer a nós e ao mundo? Olha, foram várias, neste momento são 30, não é? E digo neste momento porque ainda há 2 dias recebemos a confirmação de que foram aceites para publicação mais duas, que devem estar a sair em breve. Estamos a fazer artigos para muitas mais. Mas das espécies que já descrevi, olha, a primeira de todas foi um mamífero, foi um pequeno musaranho, um musaranho da Ilha do Príncipes também, que foi a minha primeira, o meu batismo de fogo nas descrições de espécie. Mas depois, epá, tenho descrito desde sapos, que têm a particularidade de não ter ouvidos, desde serpentes venenosas arborícolas, lagartos com armaduras de espinhos. Tem sido uma variedade de animais rastejantes, osgas, outras osgas também, várias osgas noturnas, osgas diurnas. Não me perguntes qual é a minha preferida, porque acho que não sei dizer. Portanto, começaste em Angola, passaste para São Tomé e Príncipe e a última viagem, tanto quanto sei, foi ao Zimbábue. O que é que lá foste fazer, neste caso? Sim, isto, quando uma pessoa tem o bichinho de África, não consegue ficar parado num só país. E desde Angola a São Tomé, entretanto, já passamos também pela Guiné-Bissau. E a última, como bem referes, foi ao Zimbábue, que foi no início de maio, que fomos lá passar 2 semanas. Ora, no Zimbábue, o trabalho que nós fomos fazer foi outro Museu de História Natural, que é sempre a nossa primeira casa para qualquer naturalista. Estivemos 2 semanas no Museu de História Natural de Bulawayo, que é o Museu Nacional de História Natural do Zimbábue, a estudar as suas coleções. E quando eu digo a estudar as suas coleções, o que estivemos a fazer foi, no âmbito de um projeto que estamos a fazer sobre osgas, osgas essas que pertencem a um grupo que até há muito pouco tempo atrás se assumia que era uma espécie que ocorria por todo o continente africano e tinha sido introduzido pelos portugueses nas Américas. Através de estudos genéticos percebemos que boa parte da população que se assumia uma espécie em África
são, de facto, quase 20 espécies diferentes. Só uma delas descrita para a ciência, as outras todas com a identidade trocada e assumia-se que eram iguais. E estes exemplares destas espécies, que estão a ser descritos como novas, estavam no Museu do Zimbábue. E então, estas 2 semanas que lá tivemos a oportunidade de correr as coleções gigantescas daquele museu. Estamos a falar de um dos maiores museus, não de África, mas do mundo. E no caso da coleção dos répteis e anfíbios, tem 52 mil exemplares. Só para terem uma noção, é 10 vezes mais do que todas as coleções portuguesas juntas. E nós tivemos, neste grupo específico de osgas, a pegar nos frascos que eles lá tinham, mais de 600 exemplares só deste grupo, e tivemos a tirá-los do frasco, a medir, a tirar contagens de escamas, a fotografá-los, para encontrar as diferenças que nos vão permitir fazer a sua descrição para a ciência. Então foi este o trabalho que lá fomos fazer. Essa parte do trabalho parece menos divertida do que ir para o campo. É diferente. Pode, em certos momentos, ser muito repetitiva, porque de facto é estar sentado a uma secretária com um microscópio a contar escamas e a medir animais, mas não deixa de ser interessante e não deixa de ter os seus momentos de eureka, não é? Quando nós conseguimos encontrar aquele caractere, aquela diferença que de facto mostra que esta espécie é diferente da outra, é o nosso momento de eureka. E isso é divertido, podemos dizer assim. Bem, deixa-me cá ver este frasco aqui que tem populações que nós não sequenciámos. E começamos a ver, isto é diferente. Isto também. Isto não tem nada a ver com nenhuma destas que aqui temos. E começar a ver casos que, pá, claramente são coisas novas e que, por alguma razão, ou por pouco interesse, ou por pouco estudo, ou por falta de tempo, muitas vezes por falta de tempo, foram todas colocadas no mesmo frasco ou assumir-se que era tudo a mesma espécie. Mencionaste que estas osgas dessa zona do Zimbábue foram disseminadas pelas Américas, pelos portugueses, e isso remonta aos descobrimentos? Sim, sim. Este caso é um caso muito interessante, que é a própria espécie de osga que se assumia ser, ela até acabou por ser descrita com base em exemplares apanhados nas Américas. Sendo ela uma espécie africana, o primeiro exemplar que foi descrito para a ciência desta espécie já foi apanhada nas Américas, no século XVIII. Mas nós temos registros, até desenhos da espécie, no Brasil, em 1600. Não é? E esta é uma espécie que é muito fácil de transportar. É uma espécie que se dá muito bem em habitações humanas. Nós fomos para em Angola, em São Tomé e Príncipe, na Guiné, no Ghana, as cidades, principalmente aquelas costeiras, à noite, se olharmos para a lâmpada, está cheia delas, não é? E são animais que rapidamente se vão meter um ovo dentro de uma caixa no porto, eles vão próprios para dentro da caixa que está no porto e seguem no barco o seu caminho. E depois adaptam-se muito bem e conseguem estabelecer populações. O engraçado é que nós temos noção da capacidade de dispersão destes animais e da forma como se adaptam, é que há cerca de 2 anos, 2, 3 anos, mesmo antes de estourar a pandemia, eu tive um telefonema do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza, para o museu, sabiam que eu trabalhava com este grupo de animais, a dizer-me que tinha chegado uma osga, que eles assumiam ser esta, num carregamento de frutas que vinha de Angola num avião. Ou seja, elas facilmente viajam. E então, no século XV e século XVI, elas apanharam as boleia e foram para lá. Essa osga que viajou pelo mundo é de uma Uhum. espécie em concreto, mas na Uhum. origem temos agora cerca de 30 espécies diferentes. Sim. Ou seja, esta espécie era a que se assumia que ocorria por toda a África, não é? O que nós ficámos a perceber é que, de facto, a população que foi para as Américas é da parte ocidental da África, não é? E faz sentido, é daí que os barcos estavam a seguir, e essa, de facto, é apenas uma espécie. A genética mostra-nos e a morfologia mostra-nos que é apenas uma espécie. Aquelas que se assumiam ser da mesma espécie, mas que ocorriam no Zimbábue, em Moçambique, em certas partes da África do Sul, na Zâmbia e por aí, é que são, de facto, não vindo nas 30 espécies novas. Não?
Foste retomar o trabalho dos exploradores e naturalistas portugueses dos séculos XVIII e XIX. Quem eram esses naturalistas? O que é que faziam? Como é que trabalhavam? E quais é que a ti te fascinam tanto? Olha, a coisa que mais acho piada em estudar estes naturalistas é que eles eram pessoas como nós, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos hábitos, os mesmos hobbies. Eram pessoas normais, que por acaso tinham uma paixão especial pela natureza e tiveram a sorte de conseguirem profissão exploradora. E uma das coisas que eu gosto de fazer, e esta é um bocado a minha vertente de historiador da ciência, onde de facto me doutorei em História da Ciência, é conhecer estas personagens. Quem é que eles eram? Como é que eles se formaram? O que é que os levou a ir para estes locais? E depois, quando lá estavam, o que é que faziam? Como é que faziam as coisas? Ora, eu fascinei-me por dois exploradores desta época, o José de Anchieta e o Francisco Newton. São ambos exploradores da segunda metade do século XIX e que o José de Anchieta, é inicialmente contratado para fazer uma exploração de 4 anos a Angola, um levantamento da fauna, acaba por ficar lá 36. E o outro, o Francisco Newton, que vai ser contratado também para fazer uma exploração aos outros territórios, nomeadamente ao Golfo da Guiné, São Tomé e Príncipe, mas também ao Benim, a Cabo Verde, a Timor e acaba também por trabalhar em Angola. E o que me fascinou nestes personagens é que eles eram homens como nós, eles gostavam de sair à noite, eles gostavam de ir jantar com os amigos. E o engraçado é que nós temos os relatos, alguns deles publicados, destas patuscadas que eles faziam. Uma pessoa não só continua o seu trabalho no campo, não só conhece os seus resultados, os seus artigos científicos, os exemplares que eles coletaram, mas conhece depois também a sua vida. E isto faz com que em certo momento criamos ali uma empatia que é como se nos conhecêssemos, não é? E isto torna a coisa ainda mais engraçada, eu acho. Em relação ao José de Anchieta, ele ia por 4 anos e ficou por 36, ou seja, todo o resto da sua vida em Angola. Então andou por todo o lado em Angola. Sim, correu uma boa parte do país. Não nos esquecer que na altura as fronteiras de Angola não eram tão definidas como são hoje, mas sim, uma grande parte do que hoje é Angola foi explorado por ele. E uma boa parte do conhecimento sobre a fauna de Angola deve-se a estes trabalhos. Correu principalmente toda a parte ocidental de Angola, de norte a sul. Mas o José da Anchieta desperta-te imenso fascínio, ao ponto de, também tanto quanto uma vez me contaste, procurares a campa dele, ires à procura pelo meio do mato para saber onde ele estava sepultado e está sepultado. Sim, isso foi uma tentativa de reencontrar, né, com ele. Não seria possível de outra forma. Morreu já há mais de 130 anos, mais ou menos, 140 anos que faleceu. Mas também o José da Anchieta fascinava de outra forma ainda mais e eu precisava de ter uma prova da sua existência, de certo modo. Porquê? O seu trabalho chegou aos dias de hoje, o resultado das descobertas que ele fez foi publicado e é hoje super citado na bibliografia. Nós usamos estas descrições como diariamente quando nos referimos a esses animais, mas as suas coleções foram para o Museu de Lisboa. Ora, o Museu de Lisboa sofreu o fatídico incêndio no final do século XX e tudo se perdeu. Por outro lado, as suas cartas também não se sabe onde estão. A única evidência da sua correspondência foi publicada também no final do século XX, numa tese, mas depois as cartas físicas desapareceram. Então, o José de Anchieta, que nós tínhamos que lidar com a sua obra e com as suas descobertas diariamente, era ao mesmo tempo um fantasma, porque não existia uma evidência física da sua existência. E então, numa altura em que eu estava em Angola, na província da Huila, no sudoeste de Angola, foi onde ele morreu, em Caconda, eu quis localizar onde é que ele estaria. E tive essa sorte. Tive essa sorte. Corremos vários potenciais cemitérios da altura onde ele podia estar enterrado e, por fim, tivemos a sorte de chegar ao pequeno e abandonado cemitério de Caconda, o cemitério português de Caconda, e de facto lá estava a campa dele. E como tu dizes, foi um momento muito interessante e até quase que emotivo, não é? Porque encontrar alguém que
de quem conhece a vida, de quem continuas o trabalho, mas que não tinhas evidência há muito tempo, e entrar num cemitério abandonado e que na altura tinha sofrido um incêndio há muito pouco tempo, estava bastante. E a primeira campa que tu encontras em boas condições, com um grande monumento, e até, isto parece inventado, parece meio piroso, mas com uma luz a incidir lá, era a campa do Anchieta e foi um momento bastante sentimental, coloquemos assim. Porque é o encontro entre um naturalista do século XXI com um naturalista do século XIX. Exato, eu acho que é como muitos encontros naturalistas no campo, alguns mais felizes, em que os dois intervenientes estão vivos, mas pronto, este era o possível. Mas tu gostas de ir à procura das campas, não só do Penso do Anchieta, mas de outros naturalistas portugueses. Ou seja, Sim, há aí qualquer outra coisa mais do que estudar os animais mortos no museu ou vivos no campo. Há também a procura de quem esteve por trás de muitas das descobertas e que já não está cá hoje. sim, e eu acho que é também da minha parte, é uma forma de homenagem. Se nós pensarmos quem é que na sociedade portuguesa, do século XXI, que sabe o nome destes naturalistas. Pouca gente. Eles, de facto, têm uma contribuição para a ciência brutal. No século XIX, estas pessoas estavam entre os melhores dos melhores do mundo. Mas nós conhecemos depois o nome dos exploradores e dos naturalistas ingleses e os nossos não conhecemos. E então esta minha forma de tentar localizar onde é que eles estão, onde é que eles foram enterrados, conhecer as circunstâncias em que foram enterrados, perceber qual é a forma como, como são lembrados, como é que essas sepulturas estão ainda hoje, diz-nos muito sobre como nós tratamos a nossa ciência e o nosso passado científico. E no caso do Newton foi um caso parecido e até mais icónico, eu acho. O Newton correu. A Anchieta esteve baseada em Angola 36 anos. O Newton, pelo contrário, correu o mundo, de Timor a Cabo Verde. Mas ele acaba por falecer no Porto, já no início do século XX, com muitas dificuldades. Tanto é que, quando ele foi despedido numa das últimas missões, ele pede, por favor, para o deixarem ficar em Cabo Verde mais uns meses, porque se ele voltasse para o Porto na altura, ele não tinha casa, ele ia morrer de frio. Ou seja, percebemos a fragilidade também laboral destes tipos naquela altura. E ele, de facto, quando vem para cá, acaba por morrer e é enterrado na campa de amigos. E eu tentei localizar e o que eu percebi foi que, e andámos, foi eu e uma estudante de mestrado, andámos pelos cemitérios da região do Porto à procura da sepultura do Anchieta e literalmente percebemos que se ele durante a vida andou a saltar de um lado para o outro, de Portugal a Cabo Verde, a Guiné-Bissau, a São Tomé e Príncipe, a Timor, durante a morte também não parou. E como nunca teve casa, também nunca teve sepultura fixa. Ele saltava de sepultura de amigos em sepultura de familiares. E o engraçado é que quando conseguimos chegar à última jazigo onde ele teria estado, chegámos 10 anos atrasados. Estava num jazigo aqui num dos cemitérios do Porto, só que era um jazigo como muita gente, que acabou por ser abandonado e há cerca de 10 anos também o jazigo foi vendido e as ossadas de quem lá estava, incluindo o Newton, foram colocadas pronto, no cemitério, mas em campa não marcada. Ou seja, isto mostra muito como é que um naturalista que no século XIX dá tanto ao mundo, dá tanto à ciência, tem o seu nome publicado nos maiores jornais científicos do mundo, acaba por morrer na miséria e nos dias de hoje está enterrado numa campa rasa. Mas isto não é incomum em muitos cientistas. Por exemplo, o Lamarck, o pai da teoria da evolução, quem mais influenciou Darwin para Darwin escrever a sua teoria da evolução, o Lamarck, um francês, também foi enterrado em campa rasa, mas não sabe onde é que ele está sequer. E o Francisco Newton foi despedido por quê? Porque acabou a comissão e o Estado achou por bem que não precisava de mais dos serviços e acabou a comissão assim.
há coisas que podemos dizer que não mudam e ainda hoje os naturalistas portugueses têm às vezes algumas dificuldades em estabilidade na sua vida. E neste teu roteiro à procura das campas dos exploradores portugueses dos séculos XVIII e XIX, tens algum em mente nos próximos tempos de que queiras ir à procura? Tenho, ainda não consegui encontrar. É uma das personagens vai ser uma mudança geográfica para mim, mas é uma das personagens que eu quero trabalhar, que é do Alexandre Rodrigues Ferreira. Ora, este Alexandre Rodrigues Ferreira é um naturalista luso-brasileiro, do século XVIII, e que nada mais, nada menos, que o homem que levou a cabo a maior expedição naturalista do século XVIII. Nós falamos da expedição do Humboldt no início do século XIX, mas a expedição do Humboldt demorou cerca de 4 anos. A expedição do Alexandre Rodrigues Ferreira ao Amazonas, no final do século XVIII, demorou quase 10 anos e correu uma área geográfica brutal. Da base dos resultados destes trabalhos do Alexandre Rodrigues Ferreira devem-se as descrições de algumas das espécies mais icónicas do Amazonas. Como, por exemplo, aquele peixe da Amazónia, o pirarucu, que é um dos maiores peixes do rio Amazonas, um ícone do rio Amazonas, foi descrito com base em exemplares deles, como o golfinho do Amazonas, como vários dos macacos, os macacos voadores, aquela fauna da Amazónia mais icónica que nós vemos em qualquer programa da BBC ou da National Geographic ou por aí fora. O Alexandre Luís Ferreira voltou a Portugal após a sua expedição e ele trabalhava no Real Museu da Ajuda, em Lisboa, onde é hoje o Jardim Botânico da Ajuda, e é incumbido de estudar as coleções que fez durante 10 anos. Mas, novamente, a história repete-se nos dias de hoje, e o Alexandre Luís Ferreira tem uma coleção que não existia nada semelhante em termos de números e diversidades pela Europa fora. O Museu da Ajuda era o maior museu de história natural do mundo, na altura, e é incumbido de estudar aquilo sozinho, ao mesmo tempo que tem que ser o curador de todo o complexo museológico, que tem que pagar os salários aos funcionários, que tem que supervisionar se chegam horas, que tem que responder aos pedidos que a Casa Real pedia. Precisamos de umas penas para um chapéu ou precisamos de ananases para plantar aqui, coisa assim. E ele não acaba por não conseguir estudar a sua coleção, nem a conseguir publicar. E a coisa piora quando, nas invasões francesas, o Napoleão, em conjugação com a direção do Museu de História Natural de Paris, arranja uma missão de 2 naturalistas que vêm a Portugal única e exclusivamente para ir buscar material ao Museu da Ajuda. Material esse que ainda hoje está na Ajuda. Ora, toda esta situação, o que vai fazer é com que o pobre Alexandre Rodrigues Ferreira, depois de todo o trabalho que tinha tido, depois de ver a sua obra não ser possível publicá-la, que vai entrar em decadência e acaba por falecer. E falece e desaparece completamente do discurso dos nossos governantes, dos nossos políticos, dos nossos cientistas, e não se sabe onde é que o homem que ajudou a descobrir a fauna do Amazonas, que fez a maior expedição científica do século XVIII, está sequer enterrado. Todo o material que ele recolheu nessa expedição de quase 10 anos pelo Brasil, esse material ficou em Portugal ou saiu ou foi para a França? Uma boa parte foi para a França, mas o que ele trouxe era tanto que os franceses levaram muito, mas levaram cerca de 1/3 do que ele trouxe. Porque ele trazia coisas em triplicado, quadriplicado até. E os franceses levaram apenas uma parte. Essas que foram para a França ainda lá estão. Eu tive a oportunidade, em 2010, de fazer uma missão ao Museu de Paris para localizar todo esse material. E está lá, bem cuidado, identificado, com referências à sua origem. E outra parte ficou em Portugal. Ora, a parte que ficou em Portugal desapareceu. Desapareceu em várias fases. Desapareceu, estamos a falar de coleções do final do século XVIII, em que o Museu da Ajuda e as suas coleções vão fechar em 1836 e vão passar
para o que era o Museu Nacional no espaço da Academia das Ciências, e o que já lá chega já é muito pouco, devido a mau cuidado. De 1836 a 1858 vão ficar no edifício da Academia e vão deteriorar-se bastante. E em 1858 passam para a Escola Politécnica, onde hoje é o Museu de História Natural. E o que passa já é pouquíssimo, pouquíssimo para aí. Ora, os que sobreviveram a este percurso todo em Portugal e ficam na Escola Politécnica até ao século XX, em 1978, com o grande incêndio que destruiu todo o Museu de História Natural de Lisboa, desaparecem por completo. E então o resto das coleções do Alexandre Rodrigues Ferreira, que nós temos, a sua grande maioria, está em Paris e uma pequena parte em Coimbra, que foram trocas ainda feitas no século XVIII para Coimbra. Tenho curiosidade em saber o que é que pensas do grande debate que existe sobre a devolução de peças de museus, sejam elas de peças de história natural ou outras, aos países de origem de onde foram recolhidos ou retirados, e neste caso até ao país de origem, não de onde tinham sido recolhidos, não é? Porque esses exemplares vieram do Brasil, mas a Portugal, porque foi o país intermédio onde se encontravam. Ora, é um tópico muito complexo e difícil e não se coaduna a respostas simplistas como têm estado a ser dadas de ambas as fações que se degladiam diariamente sobre o assunto. Ora, é um tópico que está muito focado ainda em questões etnográficas, arqueológicas, tudo muito mais ligado à cultura humana, o que é compreensível, não é? Então, são coisas que podem ser mais identitárias e mais sensíveis às populações, não é? Na história natural há um debate que não se faz ainda e o consenso mais ou menos geral na comunidade museológica, e quando eu falo isto, falo comunidade internacional, incluindo os museus africanos, os museus da América do Sul e os museus europeus e norte-americanos e asiáticos, é que as nossas coleções valem por outro sentido. Não valem pelo seu sentido simbólico, mas valem pela sua importância científica. Nós podemos pensar que as coleções de história natural, os animais e as plantas que por aí estão, elas servem hoje como evidências científicas que ajudam a responder a problemas dos dias de hoje. É através do estudo das coleções de história natural que estamos a delinear algumas das estratégias de combate e mitigação às alterações climáticas. É através do estudo das coleções de história natural que estamos a desenvolver e a estudar e a perceber quais foram os caminhos de dispersão de agentes patogénicos. São também através destas coleções que nós delineamos internacionalmente, e estes trabalhos, nós temos que perceber que os trabalhos de conservação da biodiversidade, os trabalhos de investigação da biodiversidade, não são feitos sozinhos neste momento. Não, estes trabalhos, e basta ver a lista de autores dos trabalhos publicados, são pessoas de todo o mundo. Estas infraestruturas funcionam em rede. E a boa verdade é que este debate não se faz porque se percebe o quão disruptivo seria para a ciência e com implicações concretas no dia a dia se nós agora decidíssemos que fazer este Tetris, esta dança das cadeiras, em que tudo o que era de um local ia para o seu local de origem. Ora, isto é impossível por várias razões. Uma das coisas que diferencia as coleções de história natural das coleções de arte e etnográficas é o seu número. Eu dou um exemplo. A nossa coleção de história natural do Museu do Porto, a parte de zoologia só por si tem 600 mil exemplares. O Museu Soares dos Reis, aqui no Porto, tem 16 mil. E estamos a falar do Museu Nacional. Ou seja, o número é absolutamente brutal. E a logística para fazer isto seria incalculável e ninguém teria capacidade. Mesmo nós, em Portugal, se viéssemos a receber todas as coleções que existem de Portugal por aí fora, coleções de plantas, porventura não tínhamos espaço para expor. Ou seja, isto é uma dinâmica que nós funcionamos em rede e cada vez mais focamos em arranjar
sistemas eficientes que permitam uma mobilidade de cientistas, de naturalistas, de estudantes entre as instituições. E cada vez temos mais isso a nível internacional. E esse é o passo. E não esquecer uma coisa. Nós às vezes temos uma ideia demasiado, chamemos-lhe paternalista, do que são as instituições em alguns destes países. Eu no Zimbábue estive num museu de História Natural que é um dos melhores do mundo. Que é um dos melhores do mundo. É a quarta maior coleção de aves de todo o mundo. Ou seja, essa ideia de que nós somos os muito ricos em museus e outros somos os pobrezinhos e é um bocado às vezes naif e, e não ajuda o debate, não ajuda. E outra coisa, falar com alguns dos curadores destes museus em África e dar-lhe esta ideia, alguns deles riem-se, outros deles dizem vocês são mas é malucos. Em relação às devoluções. Exato. Temos estado a falar das coleções do passado e hoje faz sentido fazer coleções de história natural nos nossos dias? E porquê? Faz sentido e é importante que nunca se deixe de o fazer. É importante também referir que hoje não se apanham animais para puro deleite ou para exposição. Os animais que nós vemos postos nos museus para exposição geralmente são animais ou antigos, que já foram coletados há dezenas de anos, ou então são animais que morrem em jardins zoológicos ou em centros de recuperação e são aproveitados para isso. Os outros que são coletados, e são coletados, continuam a ser coletados, animais e plantas e fungos, isto continua são coleções científicas. E é importante que não se deixe de o fazer por várias razões. A primeira é que nada substitui o exemplar, o espécime físico. Pode-se dizer, mas agora há máquinas fotográficas, tira-se uma fotografia e tira-se um bocado de DNA e a coisa está feita. Bem, nós hoje temos tecnologias que nos permitem, por exemplo, em certos espécimes, descascar o animal de tal maneira que nós conseguimos perceber o que é o animal comeu naquele dia. Nós conseguimos perceber que parasitas tinha um peixe que foi coletado no século XIX. Nós conseguimos perceber quais eram os poluentes que existiam no ar numa ave do meados do século XX. E então os exemplares de história natural que continuam a ser coletados e convém continuarem a ser coletados servem-nos também como uma série temporal. Uma série temporal que nos permite estudar a evolução das populações destas espécies ao longo de décadas, mas também nos permite tirar informação sobre o meio onde elas estão ao longo de décadas. Dou um exemplo muito simples que as pessoas percebem logo o valor dos espécimes de história natural como séries temporais. O DDT, aquele pesticida usado nos anos 50, super agressivo para a natureza e para as populações humanas, acabou por ser banido. E a forma como ele foi banido, a justificação para ele ser banido, deve-se a coleções de história natural. Ora, sabia-se que a partir do momento em que o DDT se aplicava, as aves começavam a desaparecer em determinada região. E não se percebia bem porquê. Será porque estão a matar os insetos que elas predam, mas algumas delas não predam insetos. Então o que é que estava aqui a passar? E só se conseguiu perceber o efeito que o DDT tinha através de uma análise de uma série temporal de história natural. O que é que se fez? A tradição americana, mais do que a nossa, faz coleções contínuas de história natural, continuam a fazê-lo e sempre o fizeram. E as coleções de ovos que tinham de várias aves, coletadas ao longo de décadas de forma seguida, o que se fez foi uma análise da espessura das cascas dos ovos de várias espécies de aves dessas regiões, antes do DDT e após o DDT. E o que nos mostrou é claramente que era taxativo. A partir do momento em que o DDT começava a ser aplicado, as cascas dos ovos destas aves ficavam ultra finas, o que levava a que as espécies que as aves não se desenvolvessem e acabassem por morrer. Ora, isto só é possível por uma série temporal e só é possível com uma contínua coleta de animais. Isto leva-nos a outra questão também que é, será que as nossas coleções são um repositório de toda a nossa biodiversidade? Ou faço a provocação? Há um livro do escritor angolano, do Pepe Tela, que é O Quase Fim do Mundo, em que um dia meia dúzia de pessoas acordam e tudo o que é vida animal no mundo desapareceu.
Mantém-se as casas, mantém-se, não houve nenhuma destruição, mas não há animais no mundo. Imaginemos que isto acontecia. E tendo em conta os acontecimentos dos últimos 3 4 anos, não é um cenário assim tão estranho, não é? Se nos dissessem que íamos ter uma pandemia global e uma quase terceira guerra mundial, há 5 anos dizíamos que era fantasia, mas as coisas estão a acontecer, não é? Mas imaginemos isto, imaginemos este cenário extremo em que desaparecia uma grande parte da população de animais do nosso país e nós dizemos, ok, mas pelo menos os nossos museus têm isto, têm exemplares destes animais para que possamos estudar, para que possamos conhecer o que é que eles eram, para que as gerações futuras possam saber o que é que aqui existia, ou quiçá a tecnologia avança de tal maneira, cloná-los daqui a umas décadas, quando houver essa tecnologia. Será que os nossos museus teriam todas as espécies que ocorrem no nosso país? A resposta é porventura não. E de algumas das espécies que estão representadas, se calhar temos um exemplar coletado no Minho em 1890 e outro na zona de Lisboa em 1935 e é isto que temos. Ou seja, mesmo se nós quiséssemos, imagina estudar os efeitos de um poluente, os efeitos de um parasita, se ele estava, nós não conseguíamos ter esta ferramenta fundamental que era esta série temporal de exemplares de história natural poderíamos recorrer para fazer estes estudos. E outra coisa que é importante também aqui é a preocupação que as pessoas fazem é, ok, vocês são biólogos, vocês que estudam e conservam os mesmos, vocês ainda o fazem, ao coletarem animais não estão a contribuir para a extinção das espécies? E a resposta que tem sido dada por vários trabalhos científicos é não. O nosso impacto como coletores, para um bem maior, que é de facto o estudo e a preservação da biodiversidade para as gerações futuras, tem um impacto mínimo nas populações animais. Por exemplo, um coletor, sim, sim, um coletor, que seja muito eficaz, e eu considero-me um coletor eficaz. Imagina, eu estou no campo, num determinado local, e vejo lá 10 lagartixas. Se eu dessas 10 lagartixas conseguir apanhar duas, eu sou contente. Mas olha, se eu vi 10 lagartixas naquele sítio, naquele momento em que eu lá estive, a população porventura são umas 100 ou 150 ou 200. Ou seja, o meu impacto foi mínimo. Os nossos gatos, que andam por aqui fora, dessas 10 que viram, eles mataram 13 numa tarde. E o gato vai lá ficar mais dias, não é? Ou seja, o nosso impacto nas populações é muito pequeno, mas os dados que nós estamos a guardar para hoje e para as gerações futuras vai permitir estabelecer as políticas, os planos que vão conservar aquela espécie, aquele habitat para o futuro. E é um bocado por aqui que justificamos esta coleta. Portanto, a questão é, as coleções que se fazem hoje servem para a memória futura, por um lado. Por outro lado, as coleções também têm lacunas, porque os naturalistas e os investigadores centram o seu olhar, se calhar, nas espécies que são mais raras ou até estranhas ao nosso olhar muito centrado, muito antropocêntrico. E, portanto, as coleções acabam por ter estas lacunas para o futuro e para a memória futura, se eu bem percebi. Sim, sim. Um exemplo muito simples desta situação. Coelho, uma espécie cinegética, uma espécie até há uns anos comum nos nossos campos. Se nós formos a somar os exemplares de coelho que temos nos nossos museus, vamos ter uma surpresa muito. Vamos ter uma grande surpresa, são muito poucos. Eu recentemente tenho um colega que estamos a trabalhar em conjunto, em que ele queria estudar as populações de javali em Portugal. As populações de javali em Portugal, outra espécie cinegética, esta então ultra comum, cada vez mais comum nos nossos campos. Nós fomos aos museus de História Natural porque ele precisava de estudar características do crânio destes javalis, precisava de uma grande série de animais para perceber os limites da sua morfologia, as suas adaptações morfológicas. Tu sabes quantos exemplares nós encontramos de crânios de javali, já nem falo em peles, nos nossos museus? 12, em que a maioria era até de indivíduos juvenis. Ou seja, aqueles 12 exemplares servem para pouco ou nada, para um estudo científico, não é? E estamos a falar da espécie mais comum que há. E nós não temos nos nossos museus. Outra coisa que eu gostaria de saber, e neste momento tenho uma aluna de doutoramento que está a fazer exatamente este trabalho e este levantamento. Hoje falamos no nosso governo, e muito bem, fala da importância dos mares, a economia do mar, a biodiversidade marinha.
será que os nossos museus têm representativos sequer dos peixes que nós usamos na nossa economia para perceber a evolução dos seus estoques e as doenças e o que é que bem têm? Será que os nossos museus têm isso representado? Os nossos mares? E temos uma resposta para isso também? A resposta deve vir em breve, de uma forma mais detalhada, não é? Com a tese da aluna, da Bruna, mas pelo que eu conheço é que não. Outro caso, somos um país, outra vez, costeiro, marítimo. Temos várias espécies de cetáceos na nossa costa, muitos deles que arrojam diariamente, não digo diariamente, mas com muita regularidade. Nós temos uma coleção, temos exemplares das espécies de cetáceos todas que ocorrem no mar, nos nossos museus? Não temos. Não temos. Luís, muito obrigada por nos teres levado nesta viagem ao passado e aos naturalistas do século XVIII e XIX, por nos teres mostrado como é o trabalho do naturalista do século XXI e como é que esse trabalho permite estabelecer as pontes não só entre o passado, mas também com o futuro. Muito obrigada. Obrigado, Teresa. Foi esta a nossa conversa com o biólogo Luís Ciríaco, conduzida por Teresa Firmino, uma das editoras do Azul. Neste terceiro episódio do podcast, deixamos novas sugestões de leitura para explorar no site do Azul. A Clara Barata fez uma viagem no tempo até às origens da diplomacia ambiental. Há 50 anos, numa altura em que o conceito de desenvolvimento sustentável nem sequer existia, começava em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Já esta semana inicia-se uma cimeira da ONU para avaliar o progresso deste meio século de políticas ambientais. Aqui mais perto, no Vale do Coa, o jornalista Nicolau Ferreira partiu à descoberta do trabalho da Rewilding Portugal. Este grupo quer reconstituir um corredor natural na bacia hidrográfica do Rio Coa. O Vale Carapito é um dos terrenos que a Rewilding Portugal adquiriu na região do Grande Vale do Coa para estabelecer a sua visão de renaturalização. Aqui, o papel da conservação é dar pequenas ajudas para a natureza fazer o resto. Um trabalho do Nicolau Ferreira com fotografia do Rui Gaudêncio. Para fechar as nossas sugestões, um trabalho multimédia sobre o aproveitamento de águas subterrâneas. Para alguns especialistas, este tesouro líquido debaixo dos nossos pés poderia ser mais bem aproveitado, em alternativa à aposta na construção de barragens, no reaproveitamento de águas ou outras formas de reter água à superfície. Um trabalho de equipa com texto da Alexandra Prado Coelho, vídeo da Vera Moutinho e infografia da Cátia Mendonça. Tudo isto para ler e explorar em público.pt/azul. E se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O público fica no ouvido.